Pessoal, vamos para a última bateria de exercício aí da Lei 840, que é a Lei de Servidores do DF. Questão 48 vai falar assim: considera que determinado servidor estável do TJDFT, no decorrer do processo administrativo disciplinar instaurado contra ele pelo cometimento de infração disciplinar, tenha tomado posse em um tribunal federal em razão de aprovação em concurso público, tendo deixado o cargo anterior vago. Nessa situação, então, estando o referido servidor em exercício em órgão de outro ente da federação, o processo administrativo disciplinar deverá ser arquivado sem prejuízo de eventuais ações na esfera penal e civil. Então, o que ele está dizendo? Que tinha um servidor do TJ, examinador doidão, achando que o TJ também não é da Lei 8.112, certo? Então, o TJ também é regido pela 8.112 e não pela 840. Então, foi para um tribunal federal, continua sendo regido pela 8.112, porque o TJ é o que? É um tribunal de justiça, ou seja, do Poder Judiciário, mas o Poder Judiciário é mantido pela União, ok? Então essa questão aí o examinador pisou no tomate. Mas tudo bem, vamos continuar. Vamos fingir que ele era regido pela 840 aqui, tá? Só para não sacanear muito o examinador aí. Nessa situação, então, ele saiu do TJ, estava respondendo um PAD, foi para um tribunal federal e ele diz que agora o processo administrativo deverá ser arquivado. É assim que funciona? Negativo. Vai dar o andamento aí devido e não ao que se falar em arquivamento. Olha, o artigo 186 vai falar: a responsabilidade administrativa apurada na forma desta lei complementar, que é a Lei 840, resulta de infração disciplinar cometida por servidor no exercício de suas atribuições em razão delas ou com elas incompatíveis. A responsabilidade administrativa do servidor, observando o prazo prescricional, permanece em relação aos atos praticados no exercício do cargo. Após, então, a responsabilidade ela permanece após a vacância em razão de posse em outro cargo inacumulável. Então, continua aí a responsabilidade administrativa, ou seja, vai ser apurada, ok? Mesmo seja exonerado, mesmo esteja aposentado ou esteja em vacância, ok? Então o servidor não vai estar isento aí da responsabilização. Artigo 49. Suponha que Pedro, servidor submetido ao regime jurídico dos servidores do DF, tenha cometido uma infração administrativa para a qual seja previsto para a qual se preveja a pena de demissão. Nesse caso, o processo administrativo disciplinar deve ser concluído no prazo improrrogável de quanto tempo? 60 mais 60 dias. Então, ele é prorrogável. Então, 60 dias é o prazo normal do PAD, podendo ser prorrogado por igual período. Então, artigo 217 vai falar que o PAD, então, é um instrumento destinado a apurar a responsabilidade do servidor por infração disciplinar. O prazo para a conclusão do processo disciplinar é de 60 dias, prorrogável por igual período. Questão 50. A administração pública do DF, após a aplicação da penalidade de demissão, poderá a qualquer tempo, diante de fatos novos, então a qualquer tempo, diante de fatos novos ou circunstâncias suscetíveis que justifiquem a inocência ou inadequação da penalidade aplicada, rever o processo administrativo disciplinar. Certo ou errado? Certo, ok? Então o servidor ele foi mandado embora, foi demitido, mas depois de 25 anos se passou e verificaram que ele era inocente. Ele pode retornar ao serviço público? A resposta sim, porque ele foi penalizado por uma pena que
ele foi considerado inocente. Então a qualquer tempo ele pode voltar, ok? Artigo 259 vai falar isso. O processo administrativo disciplinar pode ser revisto a qualquer tempo. Qual é a condição? A pedido de ofício, quando forem aduzidos fatos novos ou quando que circunstâncias não apreciadas no processo originário suscetíveis de justificar a inocência do servidor punido ou a inadequação da sanção disciplinar aplicada, ok? Então a qualquer tempo, perfeito? Insuscetível, e aqui que é o que é interessante, suscetível em justificar a inocência do servidor punido ou a inadequação da sanção disciplinar aplicada. Então, não só na pena de demissão, mas sim na suspensão e até mesmo na advertência, pode ser revisto a qualquer tempo, ok? 51. Como medida cautelar, o servidor processado pela prática de irregularidade administrativa poderá ser afastado preventivamente ao cargo que ocupa na administração pública do DF pela autoridade instauradora do processo disciplinar, pelo prazo de até 60 dias, sem prejuízo da remuneração, ok? Ok. O que significa isso? Significa que o servidor ele pode influenciar aí na investigação, então, ou nos trabalhos relativos aí ao PAD. Então, como ele não é ainda, está sendo investigado, está sendo instaurado, executado ali as oitivas de testemunhas, como está acontecendo isso, o que vai acontecer? Para evitar que o servidor ele interfira nesses trabalhos, ele pode ficar em casa, mas com a remuneração. Mas por que está com a remuneração? Porque ainda ele não foi penalizado, está sendo investigado ainda. Então está durante o período do inquérito, dos 60 dias, certo? Agora, o que ele diz? Pelo prazo de até 60 dias. Lembrem-se que lá o PAD nós temos duas situações. Nós temos o PAD 60 mais 60. Então, mas ele diz que até 60 dias iniciais eu posso fazer sem prejuízo da remuneração. Depois dos 60, não posso mais. Olha só. Como medida cautelar e a fim de que o servidor não venha influir na apuração, então a ideia é que ele não influa na apuração da infração disciplinar, a autoridade instauradora do processo administrativo disciplinar pode determinar o seu afastamento do exercício do cargo pelo prazo de até 60 dias, sem prejuízo da remuneração. Ou seja, o PAD ele pode ser o que? 60 dias prorrogáveis por igual período. Ele pode ficar sem prejuízo na remuneração nesses segundos 60 dias ou durante a prorrogação do PAD? Resposta: não pode. Só pode ficar aqui sem prejuízo da remuneração durante esses 60 dias, ok? Questão 52. Serão objeto de apuração as denúncias sobre irregularidades que contêm a identificação, o endereço do denunciante e sejam formuladas por escritos, confirmada a autenticidade, ok? Então esses aqui são os requisitos indispensáveis para apuração de denúncia. Então a representação sobre infração disciplinar cometida por servidor deve ser formulada por escrito, conter a identificação e o endereço do denunciante, ok? E essa parte aqui, confirmada a autenticidade, isso daqui foi retirado inclusive da 8.112, ok? Que aqui ele não diz que é confirmada a autenticidade, perfeito? Mas está correta a questão. Questão 53. Na Lei Complementar Distrital 840, que dispõe quanto ao regime jurídico dos servidores civis do Distrito Federal,
das autarquias, fundações públicas, distritais, há várias previsões expressas que conduzem a outra normatividade. Então, há várias previsões expressas que conduzem à normatividade. Essa questão aqui é uma sacanagem. Ser reguladas em disposições legais em contrário. Acerca desse tema, assinale a alternativa que corresponde a um direito. Então ele quer que esteja um direito constante na lei complementar apresentada, mas com previsão expressa de que o respectivo regulamento é passível de outro disciplinamento se houver disposição em contrário. Então ele quer dizer assim, ao servidor ele tem direito a tal coisa, salvo disposição em contrário. Ele quer que você saiba isso. Então olha só as questões, as alternativas. Sem prejuízo da remuneração ou subsídio do cargo efetivo, o servidor faz jus a 80% dos vencimentos ou subsídio do cargo em comissão por ele exercido. Aí ele quer saber se essa aqui tem uma vírgula escrita depois assim na literalidade da lei, escrito assim, salvo em disposição contrária. Vamos para o segundo. Após cada quinquênio ininterrupto de serviço, o servidor efetivo faz jus a 3 meses de licença-prêmio por assiduidade, sem prejuízo da remuneração ou subsídio do cargo efetivo. O adicional por tempo de serviço é devido em razão de 1% sobre o vencimento básico do cargo do provimento efetivo por ano de efetivo serviço. Até agora nós temos tudo isso aqui, são o quê? São direitos do servidor, ok? O direito de gozo abono do ponto extingue-se a 31 de dezembro do ano seguinte ao do ano aquisitivo. E o último, o servidor estável pode, por interesse de administração pública e desde que a participação não possa ocorrer simultaneamente com o exercício do cargo mediante compensação do horário, então pode afastar-se do cargo efetivo com a respectiva remuneração ou subsídio para participar do programa pós-graduação estricto sensu em instituição de ensino superior no país ou no exterior. Então vamos lá. Primeira questão, a primeira alternativa está no artigo 77, vai dizer, sem prejuízo da remuneração, subsídio do cargo efetivo, o servidor faz jus a 80% dos vencimentos ou subsídio do cargo em comissão por ele exercido, salvo em disposição contrária. Era isso que o desgramado queria. É o que está escrito, salvo em disposição contrária. Essa é uma questão palhaçada. Aqui ele vai trazer exatamente a literalidade, o artigo 139 vai dizer do quinquênio. Aqui ele vai falar sobre o adicional tempo de serviço, o artigo 88. O artigo 151 vai falar sobre o abono, que extingue-se em 31 de dezembro do ano seguinte, do ano aquisitivo. E o artigo 161 vai falar sobre o servidor, que ele é estável, ele pode então ser afastado aí das atribuições do cargo quando não tiver compatibilidade de horário para participar de programa pós-graduação estricto sensu no país ou no exterior. Então o nosso gabarito aí ficou a letra A. Questão 54, mais uma bombinha aí. Com base na situação, não vou ver a situação. Considere hipoteticamente que João, ao tomar posse de um cargo de determinado órgão público do Distrito Federal, inacumulável com o seu titularizado pela Fundação Hemocentro de Brasília, deseja solicitar vacância. Então ele passou num cargo B, e ele está hoje no Hemocentro. Tá, Hemocentro, ok? Então agora ele quer sair do Hemocentro. Ok? Vamos ver o que ele vai falar aqui então. Primeira questão, primeira alternativa. João poderá pedir vacância do próprio cargo da Fundação Hemocentro? Sim ou não? Sim, pode pedir vacância. Qual é a condição? Que ele seja estável. Então, aqui ele não é estável. O cargo para o qual João pediu vacância não poderá ser provido pela administração? Não, se ele está em vacância, poderá ser sim provido pela administração. Então também está errado. E João tem que retornar ao cargo ao exercício do cargo do Hemocentro de Brasília em caso de recondução e até que no dia seguinte.
Se não retornar, falta injustificada, ok? E letra C, vamos por aqui. Eita, que eu baguncei tudo aqui. Tá, vamos voltar aqui então. Aqui estão os amparos aqui da letra A. Então aqui ele só pode então pedir vacância se ele for o que? Estável, ok? Então só pode pedir vacância se ele for estável, perfeito? Então durante o prazo de quanto? Que trata do artigo 32, esse prazo é de 3 anos, ou seja, antes de acabar o estágio probatório ele pode pedir então o retorno do cargo anteriormente ocupado. Então nos casos previstos do artigo 37, o que diz lá o artigo 37? No caso de reprovação do estágio probatório, no caso de desistência no estágio probatório e no caso de reintegração. Então nesses casos eu posso pedir para retornar, ok? A B, pediu vacância, não poderá ser provido. Não. Artigo 54.2 diz que o cargo para o qual você pediu vacância pode ser provido porque está aqui com vacância, ok? Pela administração pública. C. João tem de retornar ao exercício do cargo na Fundação Hemocentro em até 30 dias? Não, até o dia seguinte. O servidor tem de retornar ao exercício ao cargo até o dia seguinte ao da ciência do ato da recondução. Se ele não fizer isso, vai acontecer o que? Falta injustificada. Letra D. João deverá necessariamente ser reconduzido ao mesmo cargo, haja vista não poder a administração prover ele no cargo para o qual foi solicitada a vacância. Que estranho, né? Então vamos de novo. João deverá necessariamente ser reconduzido ao mesmo cargo, haja vista não poder a administração prover o cargo ao qual foi solicitada a vacância. Ah, tá. Então significa o seguinte, que o João pediu tal Hemocentro aqui, saiu, pediu vacância, o cargo ficou vago, e aí ele foi lá para o cargo B e está provido por ele aqui agora. Ele não pode voltar para cá, ele está dizendo aqui, aliás, deverá necessariamente ser reconduzido ao cargo de origem, porque não pode ser provido. Esse cargo que pode ou não pode ser provido? Pode, porque está em vacância. Então está em vacância, a administração pode sim prover esse cargo. Agora, artigo 37 vai dizer, encontrando-se provido o cargo de origem, o servidor tem de ser aproveitado em outro cargo, observado o disposto do artigo 39 aí, que vai ter que ter compatibilidade de atribuições e escolaridade, ok? Então, posso ir para um outro cargo, perfeito? Então até agora não temos resposta. Então por exclusão ficou a letra E. Então, mas veja, o que acontece a letra E? Quando a recondução, referido regime jurídico único prevê também a observância ao disposto para o retorno da atividade do servidor em disponibilidade mediante aproveitamento. Então o que ele está dizendo aqui? Então ele está falando sobre recondução, que ele diz que nessa lei temos então aí a observância ao dispositivo do retorno à atividade de servidor em disponibilidade mediante aproveitamento. Mediante aproveitamento ocorre sim o retorno do servidor que estava em disponibilidade, perfeito? Mas a minha crítica em cima disso seria quanto à recondução, certo? Então, recondução, o servidor está em um cargo ou em disponibilidade, ele seria reconduzido ao cargo de origem. Esse nome aqui é recondução. Recondução. Perfeito? Mas eu chamo atenção para quê? Porque o retorno à atividade do servidor em disponibilidade é feito mediante aproveitamento. Mediante aproveitamento, como está aqui, ó. Perfeito? No mesmo cargo ou cargo resultante da transformação do anteriormente ocupado ou em outro cargo observada a compatibilidade. O que eu chamo a atenção? Porque a recondução não é o instituto do retorno, ele não tem uma nomenclatura para isso. É por isso que eu chamei a atenção, perfeito? Mas não tem como, é o gabarito aí que é a recondução, ele diz que então eu posso retorno, então a recondução
é o retorno à atividade do servidor de disponibilidade mediante aproveitamento. Perfeito? Então eram essas as questões que nós tínhamos para a lei 8.102 não, 840. Então agora vamos partir para a próxima.